Sejam bem-vindos a mais um episódio Marcas do Amanhã. Para quem está chegando agora, esse programa é mais uma das nossas iniciativas, a nossa consultoria Tomorrow Branding, para ajudar aí você, empresário, gestor de marketing, profissional que trabalha com comunicação em geral, a construir aí o que a gente chama das marcas do amanhã, que são as marcas mais fortes, que acabam impactando aí todos os objetivos de um negócio. Bom, hoje estamos com um convidado especial aqui, um amigo, um ex-cliente que se tornou amigo e a gente se reconectou recentemente por várias necessidades, uma delas parceria, fortalecimento de negócios. E eu vou chamar o Isacão aqui comigo, que vai apresentar esse programa e ele vai trazer o nosso convidado de hoje aí. Isacão, bem-vindo. Muito frio aí? Como está? Fala, Andrezinho. De manhãzinha começou frio, agora já tá esquentando, né? Principalmente com o bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, né? Uma satisfação imensa trazer aqui para nossa audiência ele que, como o André bem comentou, ex-cliente, já atuou aí com treinamento e desenvolvimento na General Motors, Whirlpool, Fast Shop, hoje atende, entre outras marcas, Samsung, Copenhagen, iFood, sabe tudo de treinamento e desenvolvimento. Uma honra ter você aqui conosco, Peterson Colli, CEO da Ideale. Seja bem-vindo ao Marcas do Amanhã. Muito obrigado. Para mim é uma honra, um prazer, um orgulho muito grande estar aqui dividindo aqui com vocês e bora, tem muita coisa para falar. Peterson, bora trocar ideia. Vamos contextualizar para os nossos ouvintes, resumindo, o que é a Ideale, no qual hoje você está como CEO, e o que treinamento representa, né? Atendimento. Vamos falar aqui para o ouvinte a experiência, né? Me fala um pouquinho sobre tudo isso aí. Treinamento é uma ferramenta, né? Treinamento é uma marca, né? Quando você fala assim, resumidamente, você já fala para eu fazer rápido, né? Então você já me orientou numa execução de tarefa que eu tenho que falar, né? Então, treinamento nada mais é do que você ensinar alguém ou alguém aprende a realizar uma tarefa, a fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente confunde muito treinamento com desenvolvimento. A gente confunde treinamento com transmissão de conhecimento. Conhecimento é extremamente importante. Sem o conhecimento eu não consigo fazer. Mas se eu não tenho a orientação clara daquilo que eu tenho que executar, daquilo que eu tenho que realizar, eu não consigo fazer aquela tarefa. E muitas vezes a gente acha que a pessoa, só por conhecer, ela vai saber fazer. Então é aí que a gente entra, né? Para você conseguir exatamente a realização e execução de tarefas. Legal. E aí vou sempre contextualizar para os nossos ouvintes, né? Falamos aí de vários clientes. O Isaac comentou aqui da sua vida, da sua história e hoje do que a Ideale atende. Clientes como, posso falar aqui, né? Copenhagen, iFood, Samsung. Dê um exemplo claro para os nossos ouvintes aqui. O que a Ideale faz ou faria para alguma dessas marcas para tangibilizar, pensando que os nossos ouvintes não são técnicos, tá? Então... Ok. Eu sou um cara 50 a mais, né? Tenho muito orgulho disso. Então já estou nesse mercado há 30 e poucos anos. E até uma curiosidade, eu não sou da área de humanas, a minha formação é mecânica, né? Então eu comecei como instrutor técnico na Brastemp, né? Comecei a minha carreira na área de engenharia da General Motors, mas depois eu fui para a Brastemp, isso no comecinho da década de 90, 91, e eu fui ser instrutor técnico. Instrutor técnico é aquele cara que ensina o técnico de serviço autorizado a consertar geladeira, lavadora, fogão. E quando esse cara vai na sua casa, é porque o teu produto não funciona. E você viu que ele não funciona, né? Então, você chama lá e geralmente ele vai sozinho. Aí depois de 20, 25 minutos, você olha e você fala assim, o produto tem que voltar a funcionar. Para isso ele tem que saber fazer. Não dá para enrolar, não dá para dar um jeitinho. Ele tem que literalmente. Então essa foi a minha escola de treinamento, né? Então o cara tem que saber efetivamente a consertar, a fazer. E aí eu fui levando isso, eu ainda dentro da Brastemp fui convidado para ir para a área de marketing, trade marketing, fundada a área de trade marketing em 95, 96. E eu fui montar a área de treinamento comercial, refundar a área de treinamento comercial da Brastemp. E eu levei esse conceito para lá, do conhecimento do produto, do vendedor saber exatamente o que ele faz. E eu levei esse conhecimento também depois de 10 anos de Brastemp. Eu fiz meu último projeto lá, foi o lançamento da marca KitchenAid no Brasil. E aí depois eu fui estagiar, eu chamo isso de estágio, na Fast Shop, né? Porque tinha muito aquela coisa, o varejo eu sempre olhava e falava, para você é fácil, porque você trabalha na Brastemp, queria ver você fazer aqui. Eu falei, ok, vamos tentar, né? Eu fiquei 2 anos na Fast. E na Fast eu levei esse conceito, né? Do cara efetivamente conhecer e conseguir
extrair do cliente efetivamente qual que é a sua necessidade em cima de um determinado produto. E aí, quando a gente traz um exemplo, quando eu treinava vendedores e falava assim, você tem que conhecer o que é uma geladeira. Antes de saber o modelo BRM48, que tem 2 portas, que tem descongelador, tem gavetinha de legumes, não. O que é uma geladeira? Depois que você entende que uma geladeira, você vende qualquer uma. Porque toda geladeira ela tem um princípio, ela tem um conceito. Então, a geladeira ela não gela, ela retira o calor dos alimentos. Né? Então, uma vez que você entende isso, você vende a da Electrolux, você vende a da Bosch, você vende a da Panasonic, você vende da Samsung, você vende da LG, porque você conhece. E aí você trabalha num conceito de falar o seguinte, por que eu preciso de uma geladeira? Né? E aí você cai na necessidade e você cai na expectativa. Todo mundo precisa de uma geladeira em casa, porque senão estraga as coisas. E a gente quer ter algumas coisas para a gente poder comer no final do dia, ou guardar alguma coisa para amanhã, ou tomar uma cerveja gelada. A geladeira faz isso. E aí entra no meu lance das expectativas. Né? Mas eu quero que a minha geladeira seja de inox. Eu quero que minha geladeira seja grande. Eu quero que minha seja leve. E assim você vai entrando nas suas expectativas. E aí o treinamento ele trabalha muito nisso. De você entender aquilo que o cliente precisa, daquilo que o cliente espera, e você transforma isso em tarefa. Posso contar um case? Claro, tá aqui para isso, estamos aqui para ouvir. Uma vez eu já estava como Ideale, aí eu fundei a Ideale há 20 anos, né, com esse propósito, né, de olhar e falar assim, cara, dá pra gente treinar as pessoas um pouco mais em profundidade. Uma vez eu fui atender a Lojas Marisa, me chamou, e quando eu montei a Ideale, eu achei, Isaac e André, que eu só ia ensinar a pessoa conhecer produto. Geladeira, televisão, vinha muito da minha história. E um dia eu fui chamado na Marisa, né? Recebi uma indicação, você pode vir aqui atender? Claro que eu vou. Né? Cheguei lá, tinha uma mesa assim, tinha umas 10 pessoas e eu tava ali. Eu falei, o que eu vou fazer aqui, né? Caramba, lingerie, né? E aí a solicitação era para venda de treinamento sobre venda de produto e serviço financeiro. Cartão Marisa, seguro. Né? Eu falei assim, ok. Eles queriam que o treinamento fosse rápido, fosse feito na própria loja, pelo próprio chefe de crédito e que trouxesse resultados imediatos. Já começou aí, resultados imediatos. Eu saí da reunião, falei, claro, farei uma proposta, sem sombra de dúvida, faremos um excelente projeto. Quando eu entrei no carro, eu peguei o telefone, liguei para minha esposa, e falei assim, como alguém me chama, né, e me pede isso? Se eu soubesse isso, pô, já tinha descoberto, né? Cheguei no escritório, cheguei na Ideale, reuni a equipe e eu estava nervoso, literalmente eu estava nervoso. Né? Falei assim, como alguém quer um treinamento rápido, que traga resultado imediato, pode ser feito na própria loja? Falei, cara, isso não existe. E deixei todo mundo lá. Assim. Fui para casa, dormi, no outro dia acordei, fui trabalhar, reuni a equipe e falei assim, e aí, o que vocês pensaram? Todo mundo achou, pirou, né? Ele veio ontem aqui, né? Eu falei, porque esse é o desafio deles. Essa é a necessidade deles. E eu só vou conseguir fazer se eu transformar essa necessidade efetivamente num negócio, num produto. Né? E aí, não adianta, eu tenho uma técnica, até depois acho que você vai mencionar, que tem um livro aí, né? Tem uma técnica chamada TBC. Pode falar besteira aqui? Pode. Opa. Pode. É uma técnica chamada TBC, que é tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira e vai. Né? O que eu conhecia de Marisa? A marca? Sabia que era uma loja que vendia, mas eu não era um frequentador das lojas Marisa. Né? E fui lá, fui entender, fui conhecer. E aí fui frequentar a loja, fui falar com o gerente, fui falar com o vendedor, passei o dia na loja, falei com clientes, falei com pessoas. E aí pessoas até próximas, aí virou quase que um chavão. Todo mundo que eu encontrava falava assim, você tem um cartão Marisa? Você tem um cartão Marisa? E eu fui entendendo. E aí eu olhei e falei assim, o produto é bom. As pessoas gostam do produto, cartão. Né? Era um cartão que quase todo mundo tinha. Eu falei assim, poxa, e na época ele concorria muito forte com o cartão da C&A. Diferente de hoje, né? Mas concorria muito fortemente com o cartão C&A. Né? E eu falei assim, poxa, o produto é bom. Por que vocês não estão vendendo? Né? E aí a gente montou a proposta. Né? Então, era um treinamento que acontecia em 45 minutos, porque a gente enrolava um pouquinho, para dar até corpo, né? Mas que era feito dentro da própria loja pelo próprio chefe de crédito e que trazia resultado imediato. Então a gente criou um mapa, literalmente um mapa, imagina um cartaz, né? Que ali a gente chamou de mapa de oportunidades, que eram os pontos de contato que o cliente tinha com alguém dentro da loja. Vou te dar um exemplo. Primeira coisa, a gente sugeriu para que tirasse aquela pessoa que fica na frente da loja, quando você entra, e fala assim, você já tem o cartão Marisa?
Porque a gente falou para eles, fala assim, porque o cara está indo na loja não para comprar o cartão. Ele está indo na loja porque ele tem outro tipo de necessidade. E naquela hora ele não está preparado. Não é isso que ele quer. Aí Pesquisa. você já criou um bloqueio. Né? E não é isso que a marca tem que fazer com o cliente. Né? Ele saiu de casa, pegou o carro, parou no shopping, subiu, chegou na loja. Se ele entrou na loja é porque ele precisa. Não é porque ele está passeando. Tudo bem, às vezes até alguém está passeando, mas na maioria tem algum interesse. Né? Então deixa ele. Né? E como é uma loja self-service, né? O cliente fica à vontade. Mas a gente criou pontos de oportunidades. Né? Então, eu falo assim, onde você tem oportunidade de oferecer, de vender esse tipo de serviço? Por exemplo, no provador. Então, a pessoa entra no provador lá com 6, 7, 8 peças de roupa. Né? Até tem algumas lojas que entregam lá um numerinho, né? Fala assim, tem isso aqui. Então, e a pessoa vai lá. E aí, se a pessoa entrou com 6, 7 roupas e ela está deixando 2, 3, ou 4, ou 5, ou é por causa de tamanho, ou ela não gostou, ou porque ela fez conta. Né? Então aí vira uma oportunidade de você perguntar para a pessoa, você não gostou? Ah, não, eu gostei. Ficou boa? Ficou. Por que você não leva? Ah, que hoje está apertado o mês. Você tem um cartão Marisa? Sabia que você pode pagar daqui 100 dias e fazer isso aqui em 8 vezes? Momento certo, na hora certa. Então você cria um mapa de oportunidades, o ponto de contato com o cliente e você cria a instrução. Perfeito. Naquele momento, fala assim, você só vai falar isso neste momento. Porque foi um momento que a pessoa já experimentou a roupa, já provou a roupa, já gostou da roupa. E só não leva para uma questão financeira. Para que existe o produto? Cartão? Para facilitar a tua vida financeira. E aí você oferece. Na hora certa. Na hora certa. Ou seja, é uma leitura de jornada, né? Entender a jornada do cliente na loja e não só entender a jornada desse cliente final, mas entender a jornada também desse transmissor da mensagem, né? Que no caso é o líder ali da unidade e também o colaborador. Então você tem ali vários públicos, na verdade, e que você tem que, de alguma forma, amarrar toda essa informação, né, Peterson? Perfeito, Isaac. E como uma curiosidade, um detalhe, esse foi um programa que durou 5 anos. Olha que legal. O mesmo programa. Que legal. Porque não teve sucesso. Não tem necessidade de mudança. Sim, sim. Sim, Isaac. Indo nessa linha, né, já que você trouxe um exemplo bem palpável, eu tenho uma frase aqui anotada que você sempre disse e sempre ficou marcado para mim, né? Que é, informação não é treinamento. Vou levantar agora a bola para você cortar, tá? Onde as empresas mais falham nesse assunto? Treinamento, desenvolvimento, acham que basta você colocar ali, dar um livro para o colaborador e ele está treinado. Fale sobre isso. Eu falo muito sobre a transmissão de conhecimento, né? Transmitir conhecimento, e hoje a gente está numa época da maior oferta de conhecimento que nós já tivemos como sociedade. Né? Desde que a gente começou lá atrás, com uma revolução cognitiva de escrever as coisas nas cavernas, né? Até hoje a gente tem uma oferta muito grande de informação. E hoje a gente tem acesso a isso das mais diferentes maneiras. Né? E aí você tem uma coisa chamada curadoria, né? Eu tenho muita informação, mas aquilo que serve para mim, aí já entra a questão do treinamento, tá? De qual é a missão do treinamento, mas eu vou chegar já, tá? Quando a gente fala de por que informar não é treinar, treinamento é a comunicação do conhecimento, ok? Comunicação, emissor, receptor, mensagem, retorno. Então, quando você faz assim com a cabeça, é porque você está concordando ou você assimilou a mensagem que eu te passei, tá? Isso, quando a gente traz para um conceito de aprendizagem, é a interação. Eu interagir e falo assim, podemos caminhar, pode ir indo. Quando você tira a interatividade, quando você tira o retorno, você não tem um processo de comunicação completo. E aí você não tem um processo de comunicação, tornar a ação comum. Você tem um processo simplesmente de informação. É a mesma coisa eu estar fazendo assim, ó. Então, eu estou falando com você agora. Eu não sei se você está assimilando, se você não está assimilando. Eu tenho um processo de eu estou informando. Né? Num processo de aprendizagem, eu preciso garantir também, eu preciso saber se aquilo que eu estou passando, e por que eu estou passando aquilo? Porque é necessário que você faça aquilo dentro da empresa. Porque senão, por que eu vou fazer treinamento? Muitas vezes as empresas olham e falam assim, eu já fui atender clientes que eles chegaram para mim e falaram assim, na minha plataforma tem mais de 2.000 cursos. Eu olho e falo assim, uau! Que legal. Mas por que tá ruim então isso ou aquilo? Você fala assim, mas então por que você está me chamando? Sim. Tá pronto. Eu posso dar uma olhadinha?
Aí o cara fala assim, não, claro, com muito orgulho, né? Aí o cara começa a olhar e fala assim, isso aí é um PowerPoint, né, que tá ali. Você jogou teu PowerPoint que você lá no treinamento, você jogou ali. Fala assim, ok. E aí você começa a ver, você fala assim, cara, você tem informação aí dentro. Você não tem um processo de instrução. Né? Quando a gente fala instrução, eu estou instruindo a você fazer alguma coisa. Esta é a missão, este é o desafio de uma área de treinamento, de um profissional de treinamento. Vamos dar o exemplo de Fast Shop que você comentou, eu tinha anotado aqui. Eu percebi, enquanto consumidor, na época que o Fast Shop surgiu, que existia um processo. A loja era diferente. Tanto na sua exposição, quanto no processo das pessoas que me atendiam. Tinha um processo ali. Sim. A gente percebe, dá para perceber isso. Você volta de novo, acontece de novo. Claro. Esse é o processo. Porque você tem que ter a jornada, né, André? Porque se você não tem isso mapeado, por que o cliente vai à minha loja? E parece básico o que a gente está falando aqui, né? Qual que é a necessidade e qual a expectativa, né? E eu brincava isso muito com a equipe de vendas, né? Brincar no sentido de falar assim, na boa, né? É sábado, o cliente entrou na tua loja, você acha que ele está só olhando? Cara, você tem shoppings que tem mais de 400 lojas. O cara saiu da casa dele, pegou trânsito, estacionamento, pegou elevador, escada rolante, rodou o shopping inteiro. Aí ele entrou na tua loja, você acha que ele está só olhando? Ok, ele pode estar só olhando, mas ele tem um interesse. É o que a gente chama no digital, ele tem um lead, né? Ali tem um lead, né? Tem uma oportunidade, né? Como que eu transformo esse lead, essa oportunidade, efetivamente? Né? Se eu me interessar só unicamente em querer vender aquilo para ele, num primeiro momento, cara, obrigado, só estou olhando. Se você vier no sentido realmente de falar assim, vou te ajudar, eu entendi, você está aqui, é porque você tem a necessidade, porque você está vendo. Tudo bem que você pode estar só observando, que você está olhando, que você está preparando, que você está querendo trocar a tua TV, você está pensando em trocar um notebook, mas é naquele momento que eu já começo a trabalhar minha venda. Né? E aí você tem um script para esse momento, você tem um script para quando o cliente chega e fala, olha, você tem. Quando o cliente pergunta, a gente tinha um mapa que a gente chamava fotografia de produtos. Toda vez que você compra um produto, você compra ele por alguns motivos. Né? Não é que você compra por alguns motivos, você tem necessidades, mas as suas expectativas, elas variam em relação a algo que você tem. A expectativa, ela é feita, ela é criada com base numa experiência anterior. Todos nós temos expectativa de alguma coisa. Eu quero viajar. Todo mundo sabe onde é a Europa. Todo mundo sabe o que é a Itália. Mesmo sem nunca ter ido. Porque viram em filme, alguém contou, ou porque você já foi. Então você cria uma expectativa. Com relação aos produtos é a mesma coisa. Todo mundo tem uma experiência, seja com carro, seja com uma geladeira, seja com celular, seja com qualquer coisa, ou até com serviço. Né? E aí existem pessoas que valorizam determinadas situações. Questão da usabilidade, da performance, da manutenção, né? A questão do design. A questão do design você não briga muito. A pessoa chega e fala assim, adorei isso aqui. Ok, é o gosto. Gosto não se discute. E aí para cada... Não adianta um cara que valoriza muito a questão da manutenção, você quiser falando de preço, você falar de design, você querer falar de usabilidade. No pós, né? Lá porque é o terceiro produto que ele tem que trocar, porque quebra. Então, no primeiro momento, ele fala assim, isso aqui vai quebrar? Não, então vou ver. Então, este entendimento do momento, esse entendimento da necessidade e da expectativa do cliente, ela é fundamental. E se você transporta isso para qualquer segmento, qualquer situação, Samsung, isso se aplica. Copenhague, iFood, estou dando exemplos aqui, a gente falou no começo. Qualquer coisa, porque... Não, até empresas de serviço, B2B, aí onde você tem ali na linha de frente vendedores, por exemplo, né? Eu acho que o conceito da aplicação é o mesmo, né? B2B mais ainda, né? O cara que está na linha de frente, no WhatsApp, no e-mail, pessoalmente, né? Tudo isso importa. Porque isso, o que foi? Um estalo? Foi uma luz? Né? Algo que um dia eu estava pensando, né? Foi até agora, no momento inicial da pandemia, que você para, você olha e fala assim, o que eu faço? O que eu estou fazendo? Porque o mercado virou de ponta cabeça, né? E aí eu falo assim, o que eu faço? Eu faço treinamento? E aí você para um pouco, né? Você vai fazer exercícios de autoconhecimento, você vai buscar entender seu propósito. Paralelo de branding aqui, para quem está nos ouvindo, né? Total. E aí eu fui lá estudar um pouco do Simon, né? Do porquê. E ele tem uma coisa que ele fala muito legal, que propósito você não cria, propósito você descobre. E a gente fala muito aqui, Peterson, tá desgastado, mas essa questão de revelar
se aprofundar para entender. E também um olhar de futuro, do amanhã que a gente fala. Né? E Perfeito. você, quando você começou, não quis te interromper, mas ouvintes, pode olhar a fala do Peterson inicial aí. Desde que a gente atendeu ele, sei lá, 6 anos atrás, 7 anos, ele sempre teve essa clareza de propósito muito forte, né, Isaac? Das primeiras reuniões, muito latente, depois eu falar do livro. Então, tem casos que a gente, em primeiro contato, percebe, tem casos que a gente não encontra essa força. E querer criar por criar não vai se sustentar. Não vai. Né? Desculpa te interromper, mas só para teisar para o ouvinte. Porque até um tema atual, né, um termo atual, é uma fake news. Isso aí. Você pode até se sustentar, mas depois vai acabar aparecendo, né? E quando a gente fala de propósito, né? E aí eu fui, pô, qual que é o meu propósito? O que que eu faço? Aí eu descobri que treinamento é uma ferramenta que eu uso. Na realidade, não é o meu fim, né? E aí você começa a fazer uma análise, fala assim, todos nós. Eu treino o quê? Eu treino pessoas, ok? Máquina a gente programa, né? Então, se eu faço o meu trabalho para as pessoas, o que é que efetivamente as pessoas precisam do meu trabalho? Na ponta, né? Na ponta. Por que as pessoas precisam? Nós passamos 24 horas no dia fazendo coisa. Até quando a gente acha que não está fazendo nada. Por exemplo, respiração. Ação de respirar, né? Todos nós, quando a gente nasce, e eu ainda não fui buscar o porquê disso, mas a gente já nasce sabendo respirar. Mesmo que, né, lá dentro da barriga da mamãe, a gente respirava de um outro jeito, né? Quando a gente já sai respirando, né? Então eu falo assim, você já nasceu sabendo, fazendo aquilo ali, tá? Então todo mundo sabe respirar e faz essa ação a todo momento. Porque se parar de fazer, morre. Natural. Natural. Mas aí você tem um atleta, um músico, um alpinista, que ele precisa reaprender a respirar. Perfeito, boa analogia. E aí, o que acontece? Ele tem, quando a gente fala reaprender, eu vou aprender a fazer a mesma coisa que eu faço de um jeito diferente. Para poder cantar e a voz sair, para eu poder performar ali uma maratona, uma ultramaratona, por exemplo. Né? E aí, uma coisa que todo mundo sabe fazer. Então, por que eu preciso treinar? Né? Porque o Michael Phelps, né, para ele poder atravessar a piscina e bater todos os recordes, ganhar todas as medalhas, ele teve que usar um componente chamado respiração, de um jeito diferente de que ele fazia quando ele quando ele nasceu, né? Então você aprende a fazer isso. Aí eu fiquei observando e falei assim, cara, é isso que a gente faz. Treinamento é ensinar as pessoas a como executa, a como realiza uma tarefa. E a missão, o trabalho da área de treinamento, de um profissional de treinamento, é identificar isso. Que ação você quer que aconteça? Eu quero... ok, então eu vou dizer para você como é que você faz. Simples assim. E para nós isso impacta diretamente a percepção da imagem da marca que a gente quer, porque aí você pega o que você acredita. Falando de brand, qual que é a gestão da imagem que você deseja? E a partir daí, você constrói algo orientado específico para sua marca. Para passar aquela imagem, para ajudar na experiência. Perfeito. É a tal da promessa de valor, né? Isso aí. A gente, quando a marca, Muito e bom. hoje, quando a gente tem a força, né, o impacto que a gente tem de um ambiente digital, né? Porque quando a gente fala antigamente, parece que nós estamos falando há 50 anos. Nós falando há 5, 10 anos atrás, a gente tinha uma questão da imagem da marca, às vezes muito física, né? É folhear a revista, é ver no outdoor, é ver na propaganda do ônibus, é esperar a propaganda, os 30 segundos primeiros do Jornal Nacional. Hoje, o impacto que a gente tem de visualização da marca, principalmente nos meios digitais, é muito grande. E aí acaba prometendo algo, ou seja, sabe aquela coisa da expectativa? Eu acabo criando uma expectativa na cabeça do cliente. E aí o cliente, quando vai na loja, não é só na loja. Quando ele entra no e-commerce, quando ele entra em contato efetivamente com a marca, e ele tem neste contato uma pessoa, mesmo que seja um programador, que estou colocando o script que vai para o WhatsApp, ele tem que saber realizar aquela tarefa. Perfeito. Quem ajuda isso? Treinamento. E quem ajuda o script? O pessoal de brand com posicionamento e expressão verbal. Exatamente. Que palavra você vai usar, como você vai falar. Então, vai pôr André, emoji, não vai pôr emoji. Exatamente. Se você não quiser ter uma área de treinamento, mas pensa que você tem que ter a função de treinar. Perfeito. E documentar, Peterson, pesquisar.
Você falou muito, entender esse stakeholder, esse público, essa pessoa na sua profundidade e documentar. Sim. Muitas vezes eu tenho na cabeça, mas não tenho documentado. Quer dizer, não tem processo, não tem um responsável que está cuidando daquilo, logo isso fica perdido. E hoje, André, é isso que você enxerga? Eu só queria reforçar aqui, né, e completando, já fazendo um link, que você, empresa que está nos assistindo aqui, nos ouvindo, departamento de pessoas, RH, que tem uma plataforma aí cheio de PowerPoint com informação, isso não é treinamento. Você não está fazendo treinamento. O Peterson deixa isso bem claro, e eu trago esse reforço porque eu acho que as empresas acabam saindo no prejuízo, né, porque elas acham que estão treinando e o atendimento não melhora, o resultado não aparece, né? Então, uma questão de alinhar essa expectativa. E aí, Peterson, comentando com o que o André já trouxe, quando você chega numa empresa, ela já precisa ter um processo desenhado ou você muitas vezes acaba fazendo esse papel? Boa pergunta, Isaac. O processo sempre existe. Nenhuma empresa hoje não tem processo. Todas têm. Porque se a empresa tem um produto ou serviço e ela lança, ela conseguiu fazer uma venda, existe. de alguma coisa ela conseguiu fazer aquilo lá. Então o processo existe. Se ele é bom ou se ele é ruim é uma outra análise. Mas o processo existe. É fundamental que a gente tenha isso mapeado. Tá? E quando a gente fala mapeado, não significa que você vai ter aquelas normas desse tamanho, aquele processo. Não. Você pode ter uma folha. Uma jornada. Vou mostrar para os nossos ouvintes aqui, exemplo de um cliente nosso aqui, ó. Proposta da Modale, para as lojas da Modale. Modale é um cliente nosso, tem uma loja em São Paulo, 120 lojas no Brasil. Isso aqui é um exemplo simples, óbvio que vai se digitalizar e tal, Sim. de jornada, de documentação. Né? Então você pode ter um quadro que você coloca lá os pontos, depois você vai se aprofundar. Né? Eu tenho um exemplo que eu uso muito, e eu já fiz isso, tá? Então, a gente fazendo uma análise daquilo que a gente já fez, a gente entra também num processo de melhoria. Então, eu já fiz treinamentos desse jeito, tá? Mas vamos imaginar que a pessoa chega e fala o seguinte, eu preciso ensinar outra pessoa a fazer café. E joga essa missão para a área de treinamento. Falamos isso agora aqui como exemplo. Né? Aí o cara de treinamento vai falar assim, ok, deixa para mim. Né? Aí o cara começa a escrever um plano de aula. Aí vai falar assim, história do café. Por que precisamos tomar café? O café como fonte de energia. Países mais produtores de café. Tipos de torrefação. Por que o café arábico? Porque ele tem a ânsia de passar todo aquele conhecimento. Ele acha que todo... Não, cara. O cara só chegou lá, tomou um expressinho 5 minutos antes da reunião e então tá tudo quem certo. faz o café? Como que a gente faz o café aqui na firma? A gente tem a cafeteira tal. Como que se usa a cafeteira tal? Assim, tum, 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 pronto. Então todo mundo vai saber fazer o café. E aí você pode ter isso. Num imã de geladeira, você pode dando um ter exemplo, isso. lógico, muito simples, né? E funciona. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com a carga cognitiva, né? Com o tamanho de conhecimento, com a quantidade de conhecimento que a gente pendura dentro de uma área de treinamento. Posso usar um exemplo da Disney? Senão já era infoxicação, né, Peterson? Senão ele não... Aí você fala assim, é legal, mas o cara que quer aprofundar em café, ok. Se você quiser até fazer uma missão bacana, você como empresa quiser disponibilizar um assunto, fala, tem um link aqui muito legal, que quando eu estava fazendo eu pesquisei isso aqui, aquilo, disponibiliza para ele. Complementar, né? Mas não é a base, né? Total. Mas o café vai sair. E tem um ponto, quando você falou de processo, tem um ponto extremamente importante, que o treinamento ele não resolve tudo. Onde entra o processo, que é muito importante. Se o dono da firma, o desejo dele é ter um café gostoso, um café bom, envolve processo e pessoas. Porque a pessoa vai saber fazer o café, mas se o pó de café for ruim, o café nunca vai ficar gostoso. Eu sei executar a tarefa está ok, mas o meu processo, não. Então não adianta. Isso cabe para um exemplo aqui para o nosso ouvinte, para o atacadista açaí, onde você trabalha toda a parte de estruturação para quem repõe lá no açaí, e para o cara linha de frente na Samsung e para um B2B, perfeito. Qualquer prestador de serviço, Perfeito. Qualquer momento de atendimento, seja na jornada. Mas eu vou contextualizar para o ouvinte, eu sei que ele vai falar da Disney. Quando eu conheci o Peterson e o Isaac lá atrás, descobri que o Peterson era um fanático pela Disney, depois ele vai falar quantas vezes ele foi. A sala do Peterson tem uma estante de vidro só com bonequinho, bichinho que ele coleciona. Peterson, fale para os nossos ouvintes rapidamente qual que é o seu caso com... Peterson é palestrante que fala de Disney também, né, Peterson? Sim, falo. A Disney, quando as pessoas falam, qual é a tua relação com a Disney? Né? E quando a gente fala Disney, a gente brasileira, a gente já imagina Miami, Orlando, aquela coisa, os parques da Disney. A relação que eu tenho com a Disney, ela nasceu muito antes.
Mas muito antes, né? E aí você faz essa busca na memória, né? Eu comecei a ter relação com a Disney com gibi, né? Com os manuais da Disney, né? O manual do Mickey, o manual do Tio Patinhas, que vinha com uma moeda número 1, né? E aí depois você assistiu o Clube do Mickey. E quando eu assisti o Clube do Mickey na televisão, tinha uma hora que o Walt Disney aparecia. E tinha uma parte lá do Clube do Mickey que ele ensinava a desenhar. Puta, aquilo era fantástico. Ele sempre quase que terminava todos os programas do Clube do Mickey, quando era parte com o Walt Disney, mostrando os parques. Né? As paradas, as coisas, e aquilo, porra. Mas aquilo era um sonho muito distante. Você imagina, eu criança, né? Uma origem simples, né? Isso assim, a Disney, mas não estava nem no sonho, você nem imaginava. Você vai, a Disney é aquilo lá. Depois foi crescendo. Eu casei muito novo. Eu fiz 32 anos de casado agora. E quando eu casei em 92, né, a gente é lua de mel, nós fomos 3 dias aqui numa cidade do interior, o cunhado emprestou o carro e tal. Aí eu falei com a minha esposa, falei assim, nós vamos ter uma lua de mel, né? Eu vou te levar para Disney, né? Isso aconteceu 3 anos depois. Então a primeira vez que eu fui à Disney foi em 95. E tem um fato muito engraçado, mas isso é real, tá? Essa história é real. Eu fui pela primeira vez em fevereiro de 95. E por incrível que possa parecer, na Flórida, ela tem uma temperatura, um clima muito parecido com a gente aqui de São Paulo, né? Um clima gostoso, né? Mas naquele ano estava muito frio. André, Isaac, eu cheguei a pegar 0 grau em Orlando. Caramba! E o primeiro parque que eu fui, antigamente ele chamava MGM Studios, né? Metro Goldwyn Mayer, que hoje é conhecido como Hollywood Studios. E eu fui, aquela coisa de primeira vez no parque, aquela emoção, tá? Mas chegou um determinado momento e me deu vontade no banheiro. E eu fui no banheiro, fui fazer xixi, terminei, fui lavar a mão. Quando eu fui lavar a mão, saiu água quente da torneira. Aquilo foi um choque. Eu falei assim, como assim? Água quente na torneira? Pra mim, água quente era só no chuveiro, cara. Você imagina, eu, caipirão de tudo, aquela coisa toda. Eu falei assim, tem água quente? Eu falei assim, pô, a Disney colocou água quente porque tá frio. Mas olha a visão dele, hein, pessoal? Olha o vídeo, onde ele tá querendo chegar aí. Olha os detalhes. O que eu fiz? Abri todas as torneiras do banheiro. Tava tudo quente. Todas funcionavam e todas estavam quentes. Essa história é Você real. foi pesquisar, você foi investigar, certo? Essa história é real. E eu falo que eu estou aqui hoje falando sobre treinamento, falando sobre atendimento, eu montei uma empresa e tenho esta visão por causa desse dia. Eu olhei e falei assim, cara, como alguém faz isso? Pensou Tudo bem. em tudo, né? E depois eu descobri que o fato de ter água quente no banheiro é uma engenharia americana, que quase todas as casas, quase todos os locais têm, da maneira como eles criam a hidráulica, eles fazem. Mas naquele momento eu falei assim, a Disney fez isso pra mim. Isso associado a todo o contexto, né? E aí você começa a observar. Cara, isso está presente em todos os detalhes. Marca é detalhe. E aí eu fui estudar. Aí eu fiquei mais alucinado ainda, fui estudar, virei apaixonado de ler livros. Foram muito mais de 50 vezes visitando os parques, né? Muitas idas lá para Disney. Tive a oportunidade de conhecer a Disney de Paris. Então esse é um sonho, é uma missão que eu tenho, né? Meta como eu tenho até o final da minha vida. Vou conhecer todos os parques da Disney no mundo todo, né? Quero fazer isso. Mas a Disney trouxe uma influência muito grande para mim. Né, da maneira como eu crio as coisas, como eu faço as coisas, porque o conceito de treinamento presente na Disney é algo muito forte. Né? Vou fazer um paralelo. Tá? A gente brasileiro, a gente bate no peito, a gente fala assim, a gente não lê manual de instrução. Como isso fosse a melhor coisa do mundo. A gente está no estágio que a gente está em termos de educação porque a gente carrega essas lendas, porque a gente carrega esse peso. Boa. Cara, a gente tem que ler mais, a gente tem que estudar mais, a gente tem que se aprofundar mais. E hoje as empresas têm essa missão e têm esse desafio. Porque aí quando você escuta um empresário falar assim, eu não consigo contratar pessoas capacitadas. Opa, capacitado em quê? A gente sabe que nosso nível de educação, nosso nível de oferta não está tão bom, principalmente quando a gente fala de linha de frente, né? Mas aí também passa a ser uma missão da empresa preparar e treinar essas pessoas. Educar, né? O Walt Disney, no finalzinho da década de 20, ele produzia tirinhas para jornais americanos, né? Tirinhas com Oswald, depois com o próprio Mickey. E ele começou a ter uma demanda muito grande e ele tinha dificuldade em contratar desenhistas. Né? O que ele fez? Criou uma escola de design. Então, a gente te ensina a desenhar e depois você vem trabalhar para mim. Então, o conceito de treinamento sempre foi muito enraizado no próprio Walt Disney. O Walt Disney criou o parque porque ele queria se divertir.
Porque ele olhava e falava assim, poxa, o americano gosta muito de parque, né? Onde você vai tem parque. Né? E nos filmes do Elvis, aqui sempre tinha os parques, né? E o Walt Disney fala assim, as pessoas levam os filhos nos parques, mas não se divertem. Porque as crianças se divertem. Ele falou assim, eu vou criar um parque para que todo mundo possa se divertir. E é verdade. Né? E ele abriu o primeiro parque, a Disneylândia lá da Califórnia, em 1955. A Universidade Disney nasce em 1955. Junto. Olha a visão dele já. E permanece com os mesmos princípios, com a mesma visão, com os mesmos valores até hoje. Né? Ô Peterson, conta Oi. para nossa audiência qual o papel da Universidade Disney para toda a experiência de encantamento que eles têm ao redor do mundo, em qualquer canal. Existem vários princípios que a E Disney... até outras, desculpa até cortar, até outras marcas, empresas também constroem as suas próprias universidades, né, com essa robustez. O conceito de universidade corporativa, Isaac, é muito forte nos Estados Unidos, né? E nasceu com a ideia do seguinte: eu contrato um engenheiro que acabou de se formar. Ele vai levar um tempo até aprender o conceito da minha empresa, os produtos que a gente faz, mas eu preciso dessa carga teórica, né? E aí eles imaginaram e falaram assim, por que a gente não faz então uma parceria? Né? Já começa a utilizar as próprias universidades formais, né? As próprias instituições de ensino, junto com as empresas. Né? E hoje a gente vê programa de trainee, ou a gente tem o Senai como um exemplo extraordinário aqui no Brasil, que faz muito disso, né? Você aprende já trabalhando, né? Então você já vai entendendo o conceito, o propósito. Então nasce com esse objetivo, de você efetivamente ter um local em que você possa aprender efetivamente conceitos teóricos e ao mesmo tempo quando você aplica isso na prática. Né? No caso, aí a gente tem também algumas universidades que elas aplicam e treinam os funcionários em relação ao negócio. A Universidade do Hambúrguer é um exemplo extraordinário que a gente tem desde o início do negócio. O McDonald's ela já estava presente. Uhum. E quando a gente pega da Universidade Disney, eu tenho um exemplo. O Mickey, ele é treinado. Tá? Eu não gosto de falar muito disso, mas tem uma pessoa dentro daquela fantasia. Tá? Para mim, o Mickey existe. Tá? Mas vamos imaginar, mas né, existe uma pessoa ali dentro. E o Mickey... Até quando você falou o Mickey é treinado, eu falava, mas quem é o Mickey? Porque o Mickey, ele executa coisas. Ele realiza tarefas. Né? Então, o Mickey, quando a gente está lá no parque, ele aparece. Por que ele aparece? Ele não apareceu do nada, pum, né? Principalmente quando ele vai interagir com o público. Uma coisa é estar ali em cima do carro, na parada, no castelo, ele tá. Outra coisa é quando ele interage com a gente. Né? Então ele entra, e quando ele entra, ele fala assim, ele veio andando de algum lugar. Então o Mickey anda. Tarefas que o Mickey realiza. Anda. O Mickey tira foto. O Mickey dá autógrafo. Então, na essência, são 3 coisas que o Mickey faz. E o Mickey tem que fazer essas 3 coisas iguais, sempre. Porque é o Mickey. Como que eu vou num parque e vejo o Mickey, eu vou no outro parque no dia seguinte e o Mickey faz... Não, ele tem que fazer igual. Então o Mickey tem um jeito de andar. O Mickey tem um jeito de tirar foto. O Mickey tem um jeito de dar autógrafo. Então ele é treinado em cima disso. Igual o soldadinho que você falou, exemplo. Né? Então o Mickey ele para tirar foto, então tem aquela pose clássica dele. Né? Que ele faz assim, põe o pezinho para ele. A turma não tá me vendo, mas meu pé tá na posição do Mickey. Né? O Mickey tem um jeito de andar. E principalmente quando o Mickey dá autógrafo, porque existe lá, tem esse ritual, né? A gente compra uns caderninhos de autógrafo, as crianças ficam com as canetas, quando vê um personagem, sai correndo lá, entra na fila para ele dar o autógrafo, tirar foto. O Mickey, ele é treinado numa folha em branco, né? Com os quadradinhos, Mickey Mouse. Ele vai treinar a caligrafia. A pessoa treina a caligrafia até ela ficar com a fonte Perfeito. do Mickey. Uhum. Isso é treinamento. Você guarda, eu fui lá pra Disney com 14 anos, voltei com, sei lá, com a minha filha com 12, e ela pegou a assinatura, tava... É um exemplo. Muito parecida. Qual ou era quase a história igual. do soldadinho, André? Que é uma história de treinamento também. Deixa eu contextualizar pros ouvintes uma frase do Pérez que tá anotada aqui, que é o seguinte, você não precisa ser a Disney nem a Amazon para oferecer uma boa experiência pro seu cliente, né, Pérez? Até porque Disney é Disney. Não precisa ser eles, é só você pegar a filosofia, não é, Peterson? Quantas vezes, André, eu recebo clientes ou alguém vem conversar comigo, cara, eu quero transformar minha loja numa Disney. Eu falo assim, tem uma intimidade, podemos conversar um pouco, você não vai se ofender, então você não vai fazer. Porque a Disney é a Disney. 100 anos de vida, é dinheiro, esquece. Eu quero ser a Nike, você não... Por isso que a gente nem fala desses exemplos. A Disney tem o borogodó da Disney. Né? Eu visitei a Disney de Paris,
linda, maravilhosa, perfeição nos detalhes, é inacreditável. Mas não tem a música alta, não tem a dança, não tem o clima, por exemplo, da América. Né? Então, o Disney é Disney. Tem uma coisa que é fundamental na Disney que se chama personagem. O personagem te traz o quê? A imaginação, te traz a magia, te leva para uma experiência que na tua loja não vai te levar isso. Então, tudo bem você fazer um super atendimento. Aliás, não. Tá ótimo se você conseguir fazer isso. Tá na frente, infelizmente, de muitas empresas aqui no Brasil. Né? Infelizmente, a prestação de serviço aqui é ruim. Tá muito ruim, né? Por isso que a gente está falando tanto sobre esse tema e tentando ajudar quem está nos ouvindo aqui. Eu não tenho dados reais comprovados para provar isso, mas como experiência, eu falo que na década de 90 a gente tinha um nível de atendimento melhor do que a gente tem hoje. Tá aí um bom dado para a gente pesquisar. A gente teve o lançamento do Código de Defesa do Consumidor, as empresas tiveram que se mexer. Né? Tinha um cara que era uma bandeira extraordinária, que era o comandante Rolim, né? Que ele trouxe essa bandeira do atendimento, que era muito legal, que o atendimento, a TAM, né? Então foi o exemplo. Pioneira. Pioneira, o tapete vermelho, aquela coisa de... E as pessoas pagavam mais caro para ter um atendimento melhor. Né? Então não é questão de preço. Né? E aí tem a história do soldadinho. É isso que eu ia chamar que o Isaac falou, desculpa. Cortar, Isaac, mas voltar. Um dia eu tô lá no Hollywood Studios, né? Dentro do Hollywood Studios tem uma área da Pixar. Né? Eu tô ali dentro da área da Pixar e tal, e me aparece o soldadinho lá do Toy Story, né? Conhecido lá como Sargento. Né? Todo jeito, marchando e tal. Eu fiquei ali observando e tal. Eu não sei, meus filhos estavam ali e falei assim, E aí eu observei uma menininha na frente do soldadinho, pegando um autógrafo com ele. Em determinado momento, o soldadinho vira e fala assim para ela, põe a mão assim para ela, e sai de perto dela e vai em direção a um quiosque, né, a uma lojinha deles ali, marchando. Nesse momento, eu falei assim, vai acontecer alguma coisa. Peguei minha máquina e... Então, eu só tenho essa sequência daqui para frente. Isso está na palestra do Peterson, ele falou há muito tempo atrás também. E eu mostro as fotos. As fotos. E aí, o soldadinho vai, o sargento vai, marchando, em direção a um atendente de loja que não faz nenhuma pergunta, simplesmente troca a caneta. A caneta estava falhando, isso. Não funcionou. Ele foi dar autógrafo, não funcionou. Ele pegou a caneta, né, que estava com ele, foi, pediu para o menino esperar, saiu marchando em direção à banca, entregou a caneta, fez o gesto de entregar a caneta, o atendente faz o gesto de entregar a caneta de uma forma muito militar, né, incorporando. Ele volta marchando, para em frente à menina, dá o autógrafo, bate continência, entrega a caneta para ela. Nova. Eu observei aquilo lá, eu falei assim... Quanta coisa envolvida tem nisso. Será que está no manual de treinamento isso? E aí hoje eu olho e falo assim, pode ser que esteja. Né? Porque quantas vezes você vai fazer o autógrafo e a caneta... E aí o que você faz? Você imagina o soldadinho falar assim, parou, hein? Onde você comprou essa caneta? Hoje perdeu o Playboy. Sai, é o próximo da fila. Pega emprestado ali, vê se alguém tem. Pedir, né? Primeiro que ele não fala. Ou vai lá pedir, ele é um personagem. Tô falhando a caneta, dá outra aqui. Né? E aí, o propósito da Disney, dos parques da Disney, é te fazer feliz. De trazer felicidade. Então, essa menina não pode voltar para casa sem o autógrafo do soldadinho. E com a experiência ruim que a caneta não funcionou. Aliás, acho que talvez ela nem lembre disso hoje. E uma coisa que você falou, não só ele, mas o cara que também deu a caneta, possivelmente atendente da Disney, estava preparado para essa situação. Não é uma pessoa só. Perguntou, falou assim, assina aqui, faz um vale. Todos envolvidos. Depois vai ter que dar baixa no estoque, como que funciona, vai dar teu CPF para entrar com a nota fiscal de troca. O processo tem que existir, mas também tem que ter essa flexibilidade, tem que ter essa adaptabilidade, tem que ter essa visão da excelência. Aí as pessoas falam assim, eu quero encantar, mas você está disposto também a quebrar regras? Você está disposto a investir no teu processo? Investir tempo, investir dinheiro? Você quer realmente que o teu atendimento seja encantador? Porque quando a gente fala encantador, nós estamos colocando um nível aqui em cima, né? Eu falo assim, teu atendimento é bom? Mas então atinge o bom, cara. Faz o feijão com arroz bem feito. Faz aqui, depois dá um... Só que aí volta o que você falou atrás do programa. Pra você fazer arroz com feijão bem feito, você tem que parar um tempo para pensar na sua jornada, para pesquisar as pessoas. E muitas vezes, quem está do outro lado é o empresário, o líder, ele está no rolo compressor, ele não quer parar, não quer dar um passo para trás. O que eu vou fazer aqui vai me trazer venda hoje? Não é esse o pensamento. Dificilmente esse pensamento imediatista ou que não...
o líder talvez não vai deixar acima de você, você não vai conseguir fazer. É difícil, né? Você parar, dar 2 passos para trás. Mas são essas empresas, são essas marcas que estão aí à frente, que se destacam dos concorrentes, que provavelmente estão investindo e são seus líderes aí nas suas categorias. Né? Não estou olhando especificamente para a venda. Né? Sempre venda imediatista. A gente tem que mudar a visão. Né? Se a gente olha para resultado, o resultado é a soma, na essência, de processo e pessoas. Tá? Dificilmente você não tem um resultado atrelado a essas duas coisas. Né? Você pode até aumentar, colocar, mas é processo e pessoas. E quando a gente fala de pessoas, entenda que treinamento não é aquela área, não é o cara do RH. Treinamento é uma função. Treinamento é uma operação que tem que existir. Né? Então, você não quer chamar de treinamento, chama de execução, chama de realização de tarefa, chama de ação. Okay? Quando a gente fala isso, se eu pudesse colocar 100 CEOs, presidentes das maiores empresas desse país aqui, pega lá as 500 mais, coloca 100, 200 dentro de uma sala. Vamos fazer uma convenção. Okay? E aí eu vou fazer uma pergunta para eles. Falo assim, quem daqui, por favor, levante a mão, quem aqui acredita que as pessoas das equipes de vocês, seus colaboradores, se souberem executar bem as tarefas, as ações que eles têm que fazer, vocês vão atingir os resultados das suas empresas? Quantos vocês acham que levantam a mão? Todos. Porque existe a bandeira de falar assim, pessoas é a razão do meu negócio. Ok, beleza. Aí eu falo assim, muito obrigado pela presença de vocês, eu peço que vocês saiam, que entre agora o vice-presidente de treinamento de vocês. Ou C-level é o cara que treina. Quantos entram na sala, Peterson? Eu não Ninguém. conheço. Não entra. Eu não conheço nenhum. E não estamos dizendo que essa empresa não tem sucesso, mas querer uma coisa, né? Mas ela tem vice-presidente financeiro, jurídico, de informática, de marketing, e assim vai. Né? Então você olha e fala assim, processo pessoas. Processo pessoas. Né? Ah, mas vai entrar o vice-presidente de RH. Pô, ok, RH, mas ele vai olhar, ele tem 30 categorias que ele trabalha. Ele tem benefício, ele tem DP, ele tem... Tá? E uma delas, às vezes, é treinamento. Ah, tudo bem, então que entre o diretor de treinamento. Responsável por pessoas. Aí entra o diretor de treinamento. Das 100, vai entrar 15, 10, e olhe lá. Cuidam de alguns departamentos, não do todo. Mas aí, como é que ele está trabalhando o treinamento? Aí tudo bem, me entra o gerente de treinamento. Aí vão entrar uns 30, 35. Aí quem que cuida? Nada contra, por favor. Nada contra. Mas aí vai entrar a pessoa que cuida de treinamento da tua empresa, que é o analista. Nada contra. Ele pode ter uma capacidade, e muitas vezes o que eu conheci tem uma capacidade, uma competência muito grande. Mas ele não tem poder. Visão e poder. Não tem. Poder ali para executar. Aí o que ele acaba e treinamento dentro dessa lógica que você traz é algo estrutural, não é algo tático na empresa. É função. É algo que tem que vir estratégico. É operação. Exatamente. É operação. Exatamente. Então, você tem que enxergar treinamento como uma função, como qualquer outra. Então, isso é mais do que uma bandeira, Isaac. Isso é propósito da minha vida. Né? Claro, então, claro. Eu acredito nisso. Ô Peterson, eu não quero ser o chato do tempo aqui, Imagina. mas já está em quase 50 minutos, daqui a pouco o diretor começa a puxar nossa orelha aqui. Eu queria emendar uma pergunta para trazer um pouco a Ideale para o centro da nossa conversa aqui, né? Porque falamos e cuidamos disso para fora, mas eu sei que você também, né, desde lá do nosso projeto e aquele momento que se parou para olhar para dentro de casa, posicionamento, estruturar, pensar futuro. Como que foi esse movimento de dentro da Ideale também, de parar para cuidar da marca? Como que você desenvolve treinamento lá dentro? Como que tem sido o momento de vocês? Conta para a nossa audiência aqui. Só para contextualizar e complementar o Isaac. Nós atendemos a Ideale, acho que uns 6, 7 anos atrás, mais, né? Quando a Ideale estava passando por uma mudança de negócio, se reestruturando. Então, nós entramos lá para estruturar a marca, pensar em posicionamento, entrar na análise de mercado e por aí vai. Né? E agora voltamos de novo porque a gente trabalha junto aqui para alguns clientes. A Ideale está completando esse ano 20 anos. Né? E faz 20 anos que a Ideale muda. O mercado muda, as pessoas mudam. Você tem uma certeza que tudo vai mudar. Às vezes eu escuto isso, às vezes até dentro lá da empresa, alguém já fala assim, nossa, a Ideale muda muito. Eu falo assim, isso para mim é um elogio. Que bom. Né? Que bom que a gente muda. Né? Por isso que a gente está completando 20 anos. Né? E hoje a Ideale, ela tem 3 soluções. Né? A gente desenvolve, cria... quando a gente fala desenvolve, é que a gente parte de alguma coisa que já existe. Aquela coisa de processo. Eu não vou chegar na empresa e
ditar regra. Não, vai observar e as coisas já existem, né? Então, por isso que a gente fala em desenvolvimento, né? Programas de treinamento personalizado, porque é isso que eu acredito, né? Você pode pegar um treinamento de prateleira? Ok, é conhecimento. Ah, você tem treinamento de prateleira? A gente até tem, mas o que você vai fazer com isso? Porque você precisa pegar o conhecimento que você tem dentro de um treinamento de prateleira e converter em ação. Isso a área de treinamento faz. A Samsung é um exemplo de treinamento personalizado, mas não queria entrar nesse mérito, só para complementar. Sim, claro. Né? Quando você pega efetivamente qual a execução da tarefa que você tem que fazer, é personalizado. É só a empresa que faz aquela tarefa. Né? Você tem postos de gasolina, todos eles abastecem os carros, mas cada um tem um jeito. Aí você fala assim, mas é tudo a mesma coisa. Ok, mas você pode ter o seu jeito de fazer aquilo lá. Né? A Raizen é cliente nosso, né? Então por isso que a gente também fala isso. Então você pode ter maneiras de fazer. E a gente tem workshops, né? A gente acredita muito nesse formato, né? O workshop é quando você trata, porque tem alguns princípios que eu como treinamento acredito. Só existe uma razão da gente fazer treinamento na empresa, que é resultado. Se eu não sei o resultado, por que eu vou treinar? A gente aprende uma coisa por vez, então eu ensino uma coisa por vez. Treinamento pode e deve ser simples e treinamento pode ser e deve ser divertido. No sentido de ser fã, de ser gostoso, não de ser humorado, porta dos fundos. Não, de ser uma coisa legal, uma coisa agradável. O ato de aprender tem que ser um prazer, tem que ser algo que a gente goste. E aí a gente vai buscar isso. Tá? Então isso faz com que a gente crie um workshop. O workshop é quando você tem um grupo pequeno de pessoas, 20, 25 pessoas, que você leva um assunto e você trabalha aquele assunto na prática. Pontual. Podemos falar de Modali? Acho que seria basicamente isso. Modali, nosso cliente, está buscando a parceria com o Ideale para fazer um treinamento nas lojas de São Paulo. A partir do momento que cria-se esse padrão, faz aí um projeto, um plano, possivelmente para as outras 100 lojas. Um exemplo. E aí você executa, né? Então você traz, por exemplo, a gente fala de liderança, né? A gente vai falar assim, um assunto de feedback. Feedback é feedback. Por que você faz um workshop? Porque você traz o assunto para a mesa. Aí você traz o case, você traz as dificuldades, você traz aquele assunto e você só fala daquilo. Né? Muitas vezes você fala assim, eu vou te dar um treinamento de liderança. Aí você disponibiliza na plataforma, no curso online, conceitos básicos de liderança. Pô, é sério, cara. Você acha que o cara não sabe disso? Sabe. Mas agora, como que eu transformo? Como que eu converto isso? Quem converte somos nós. E a área de treinamento converte e te ensino. Eu mastigo para você. Perfeito. Né? Para que eu vou dar esse trabalho para você? Já tem tanta coisa para fazer. Esse é o meu trabalho dentro da empresa. Né? E por último, a gente tem um braço, a gente tem uma solução de consultoria, né? Consultoria educacional. Né? Muitas vezes você não sabe nem por onde começar, ou você já faz alguma coisa e você quer incorporar. Outro dia eu estava falando com um cliente, acho que eles não gostaram muito do que eu falei. Eu falei assim, quais são os indicadores que você está usando? Você ainda está usando lá número de horas treinadas, quanto isso aqui? Ela falou assim, Eu falei, não devia ter falado, né? Eu e minhas gafes, né? E eu falei assim, porque hoje os indicadores eles têm que ser diferentes, né? Quando a gente olha, a gente fala assim, ROI de treinamento, fala assim, treinamento é uma tarefa. Treinamento é uma tarefa como os outros. O nosso indicador é resultado, é estratégia de negócio, é posicionamento de marca. É o quanto que eu estou interferindo nisso. O meu indicador não pode ser quantas pessoas eu treinei. Ok, isso é um dado. Construção de atributo de marca também. Isso é um dado. Ok. Na essência, 100% das pessoas têm que ser treinadas. Tem uma coisa muito peculiar da nossa área de treinamento, que são as avaliações. Né? Fala assim, qual a nota da avaliação? Tem que ser 10, né? Ah, não, você aceita 7? Com nós ele passa com 7. Falei assim, então os outros 30% você não sabe nem treinar, né? Porque se ele não precisa saber. Olha, verdade, hein? Boa referência. Então se você faz a avaliação, é para o cara tirar 10. Porque tudo aquilo que você treinou é para que ele tenha que saber fazer. Perfeito. Então, para ele saber fazer, ele tem que tirar 10. Né? Então, e aí me traz o grande objetivo nosso, não só como treinamento, mas também trazendo no conceito de educação, de aprendizagem. Aí vai muito mais da nossa relação, não só profissional, mas nossa de pai, de marido, de tudo, de amigo, né? Que é a incrível sensação que a gente sente quando a gente realiza uma tarefa bem feita. Né? Então, a gente consegue isso quando a gente sabe fazer. Né? Então, eu uso muito o exemplo daquela coisa de falar, sabe o 10 na prova? Né? Aquela coisa quando você pega a prova, você fala assim, uau, consegui. Né? Mas você conseguiu por quê? Né? Porque você soube fazer. E aí você se preparou, você planejou, você fez. Então, essa sensação deveria ser um direito universal. Todo mundo tem essa sensação de quando volta para casa, sensação do dever cumprido, né? Da entrega bem feita. Isso, quando ele recebe elogio do gestor, do cliente, ou ele mesmo, olha e fala assim,
Fiz um trabalho bacana. Hoje foi, hein? Hoje foi. Hoje me superei. É isso. Você quer fazer o bate-bola aí, Isaac, no final? Vamos fazer Vamos o lá, bate-bola. Peterson. Eu acho que vai ser redundante aqui, né? Tá. Eu acho. Você é fã de qual marca? Além da que você já falou, vai, tem alguma outra Além que da você é fã? Disney. Não vale citar Qualquer Disney. qualquer coisa. Que você Eu usa. gosto muito da Apple, né? A Apple pra mim é uma marca muito bacana. É a muito campeã legal. aqui do. Quem mais? Por quê? Roupa. Por quê? Por quê? Cara, por causa da simplicidade, da funcionalidade, do design, né? Não podemos. A Apple é muito bacana, né? É desde a embalagem, né? Eu tive a oportunidade de entrar numa loja da Apple, né? Lá nos Estados Unidos. Aí você vê que o cara que trabalha lá, ele não trabalha por causa do emprego. Ele trabalha porque ele gosta da marca, cara. Ele é apaixonado pelo produto. Às vezes não precisa nem treinar ele, que ele já sabe, às vezes, mexer mais no produto. Até antes de lançar, o cara já sabe mexer mais no produto. Então é uma coisa muito bacana, né? A marca Apple traz esse sentimento. Eu gosto muito do Outback. Olha aí, legal. Outback eu acho muito legal. Eu gosto do produto em si, né? Eu gosto do nível de atendimento, né? Eu acho bacana. Starbucks, para mim, né? Cara, é demais, meu. Starbucks para mim é o cara que fala assim, cara, o cara fica na fila, né? O cara fica feliz da vida porque teve um copinho com o nome dele, né? E aquilo lá você olha e fala assim, cara, aquilo é uma maneira do cara organizar o processo, do cara não errar no pedido, né? Então você olha e fala assim, pô, mas o que você queria? Cara, eu queria primeiro uma xícara de porcelana, ser servido e não tomar um café num café de papel, né? Você fala assim, eu como cliente tô pagando mais caro, eu queria ter... Mas você fica feliz. Isso é legal. Você fica na fila. Personalizado. Você fica né? na fila. Pertencimento, né? Então eu acho bacana, me sinto bem quando eu vou no Starbucks. Mas entre todas essas, você ainda assim é Disney, né? A Disney, como marca, é inacreditável. Disparado. E até porque, né, Isaac, hoje a gente saiu da questão só dos parques, né? A gente entra na questão do streaming, a questão dos filmes, a questão dos produtos, né? Então vocês conhecem a minha sala, a quantidade de produtos Disney que eu tenho lá é impressionante. E ela passa, né? O conceito, se a Disney lançar por isso que a marca dela, ela pega, né? Num pacote de fralda, ela pega no Licenciamento. ela pega isso aqui. Pega, cara, porque é sinônimo de respeito, de qualidade, de produto bom, que não... Então... Ó, nós temos 2 minutos, eu vou fazer 2 coisas aqui. A primeira, nós temos um slogan aqui que a gente fala que é tudo que a gente faz aqui é para deixar sua marca no tempo, para deixar um legado. Tá. Você já falou um pouco, mas qual que é a marca no tempo que o Peterson quer deixar aqui pro mundo? Qual é a marca? Aliás, já vou quebrar um protocolo e vou dar uma resposta. Peterson lançou um livro recentemente, Ação, Vamos Treinar. Fala muito do que ele falou aqui. Tem na Amazon. A gente vai deixar os links aqui depois. Mas é tudo que tem aqui? Tem mais alguma coisa? Esse é o Conta pro início nosso de uma ouvinte. trilogia. O segundo livro vem agora, que se chama Yeah, né? Que é a sensação que a gente tem de realizar tarefas. E o terceiro livro é a marca, né? Não no sentido da marca como a gente vê de brand, mas a marca que a gente deixa, a pegada que a gente deixa, né? Não sei se eu tenho tempo, eu vou tentar acelerar aqui. Tem, pode. Tem 1 minuto e meio, dá para fazer. Eu fiz vários treinamentos baseados em filmes. E um dos filmes que eu utilizei para fazer muitos treinamentos é o Vida de Inseto, Bugs Life, da Disney. E ali no filme tem 2 momentos em que o Flick, que é a formiguinha, ele interage com a princesinha Ata e ele faz uma analogia de usar uma pedra, né? Então ele olha para uma árvore grande e fala assim, tá vendo porque aquela árvore tá daquele tamanho? Ele abaixa, pega uma pedra no chão e fala assim, a árvore começou... Ela fala assim, mas a princesinha olha e fala assim, aquela árvore desse tamanho nasceu de uma pedra? Ah não, faz de conta que essa pedra é uma semente. Então ele conta, né? Então ele usa a analogia da pedra. No final do treinamento eu utilizava o filme inteiro, a gente fazia analogia de planejamento, trabalho em equipe, toda aquela coisa toda. E aí eu entregava num saquinho de juta uma pedra dentro. Entregava para cada um, como uma âncora, né? Um dia eu tô no shopping, vem uma pessoa, bate no meu ombro. Você é o Peterson, né? Eu falei assim, eu fiz um treinamento com você. Olha que legal. Eu falei, acho que não vai lembrar, né? Ela abre a bolsa E tá. e fala assim, você mudou a minha vida. Puta, que legal. Aí ela tira a pedra, ela transformou num chaveiro. Olha o legado aí. Então eu olho e falo assim, talvez eu não esteja transformando e mudando a vida de todas as pessoas como eu gostaria. Mas de alguns, eu acredito que eu já consegui, né? Então isso é legal, então isso é legado, então isso é a maneira como que eu De enxergo. deixar sua marca no tempo. Muito bom. Sensacional. Sabe, E saiba que, inclusive, as nossas vidas você também ajudou a Sem transformar e dúvida. evoluir. Obrigado, muito obrigado. A gente tem um Isso é muito bom. carinho como
amigo e como profissional que trabalhou para você, a gente aprendeu e aprende com você. Que legal. Muito Obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Por Imagina. estar aqui conosco. Ó, Prazer muito grande. Deu certinho. Tá. Aí, Zacão, quer falar mais alguma coisa pra gente se despedir aqui? Não, só agradecer, Peterson. É de verdade isso que eu acabei de falar, né? Você gerou e gera transformações nas nossas vidas. Não à toa, várias das suas histórias e ensinamentos ficam marcados aqui, estão anotados no nosso caderninho do tempo. Obrigado. E eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente e a galera que ficou com a gente também até o final. Obrigado. Eu que agradeço vocês. Muito obrigado. Foi muito bom. Passou tão rápido, Passou, né? né? Tamo junto. A gente marca o próximo. Falo muito, né? Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu.